Então, boa noite a todos. Nosso estudo de hoje é com a nossa amiga Eliane Dantas e o tema é individuação, o encontro com o self. Nós vamos compartilhar a música Na Estrada de Damasco. Vamos prestar atenção na letra, que ela tem muita importância para esse estudo da noite, tem muito significado, tá certo? Jesus querido, nesse momento em que nos reunimos entre amigos dos dois lados da vida, queremos te agradecer essa oportunidade ímpar, Senhor, de estarmos aqui falando do teu evangelho, essa bússola divina que tem nos encaminhado ao bem. Mestre Jesus, abençoa aqueles companheiros que nesse momento estão nos hospitais, estão, Senhor, em todos os locais, se sentindo desamparados. Que tu possa, Senhor, com teu amor fecundo, abraçar a cada um deles e também a nós. Ajuda-nos, Mestre, a sermos melhores a cada dia. Fica, Jesus, conosco nesse encontro de amigos e de grande alegria. Que assim seja, graças a Deus. Gente, eu vou manter sem o vídeo, porque está oscilando demais. Ok? Já podemos compartilhar, Eliane? Por favor. Bom, temos aí o tema do estudo da noite de hoje, individuação, o encontro com o self. Nós vamos falar um pouco sobre do que se trata a individuação, bem como sobre o ego e o self. Pode passar o próximo. Deixa eu voltar, peraí. Apertei 2 vezes. Esse é o segundo. Pode chegar um pouquinho para a esquerda? Não sei como é que está dando para os outros. Eu não sei se está bloqueando. Para mim está bloqueando um pouco. A imagem? Deixa eu ver aqui. Voltou. Tá certo o slide? Ir a Roma. Tá certo, Eliane? Gente, hoje vai ser difícil. Eliane? Oi. Você consegue ler? Quer que eu leia? É esse mesmo. Ir a Roma. Isso. Grande esforço, pouco a ganhar. Não encontrarás ali o rei que procuras, a menos que o traga contigo. Poema irlandês do século IX. Século IX. Vejam bem, né? Olha que profundidade desse pensamento, desse poema, já no século IX, onde nos mostra que, na realidade, não adianta a gente buscar coisas externas. Tudo está dentro de nós. Então, não vamos encontrar o que realmente precisamos conquistar em lugar nenhum. E nada externo. Pode passar. Não, passar... Descompartilhou. Não, acho que eu estava clicado lá em cima e acabou descompartilhando. Desculpa. Foi? Bom, foi.
As diversas abordagens psicológicas nos relatam a existência de duas estruturas em nosso psiquismo: o ego e o self. E agora a gente vai falar um pouco sobre essas duas estruturas para a gente se inteirar melhor. Acredito que muitas vezes a gente já ouviu isso no movimento, né? Mas nós vamos hoje buscar entender melhor esse processo. Pode passar. Self. O self é o si mesmo, é o centro de toda a personalidade. É dele que emana todo o potencial energético de que a psique dispõe. É o ordenador dos processos psíquicos. De acordo com Jung, o si mesmo representa o objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade. O self verdadeiro vem de dentro para fora e se baseia em escolhas conscientes. Quanto maior o autoconhecimento, mais livre se torna o indivíduo no resgate de sua essência verdadeira. Então, o self se trata de quem nós verdadeiramente somos. E é esse o caminho da individuação, de encontrar esse verdadeiro eu, o si mesmo. Pode passar. Ego. O ego é o centro da consciência inferior, diferente do eu, que é o centro superior da consciência. É a soma total dos pensamentos, ideias, sentimentos, lembranças e percepções sensoriais. É a concepção que a pessoa faz de si mesma. Concepção que a pessoa faz de si mesma. Para você ter uma ideia do que é o ego, pergunte a si mesmo como você é. Todas as respostas que vierem à sua mente, sou trabalhador, emotivo, isso, aquilo, estarão falando do ego. No ego estão os mecanismos de defesa para lidar com as situações da vida, os estresses, as perdas, os problemas, os obstáculos. Esses mecanismos podem ser primitivos ou evoluídos. Aí vai depender do que fazemos com esses mecanismos, do controle, do equilíbrio que temos sobre esses mecanismos. O ego, na realidade, ele é essencial, ele é importante, ele está incutido, como nós vamos ver, no self. Só que o problema é que nós deixamos o ego falar mais alto do que o self. Quando o ideal no encontro de si mesmo é o self estar no seu devido lugar, dominando todo o nosso consciente. Então, a gente vai verificar que a individuação ela é o processo do indivíduo do ser em ação. À medida que formos avançando no nosso estudo, nós vamos perceber que a individuação é o processo de desenvolvimento pleno de nossas potencialidades. Na realidade, a individuação ela é o vir a ser. É aonde nós precisamos chegar. Precisamos nos tornar. Pode passar. O ego está contido no self. O self é a própria autoconsciência. O ego é um dos componentes do self. O self é fortalecido quando o ego é modificado.
Pessoas com egos doentes, que se utilizam de mecanismos de defesa primitivos, possuem um self frágil. Geralmente são pessoas narcisistas, egoístas, donos da verdade, arrogantes, etc. Pessoas com egos saudáveis, equilibrados, possuem um self confiante. Geralmente são pessoas que canalizam suas energias mentais para atividades socialmente aceitas, ou seja, uma força de trabalho criativo sem necessidade de controlar os outros, sem arroubos, enfim, de forma simples, equilibrada e generosa. Então, como nós estamos vendo aí, o que nós precisamos fazer é ter o controle, o domínio sobre o nosso ego. Porque ele é importante, ele faz parte da nossa psique, mas nós não podemos deixá-lo se apoderar. Porque a partir daí, é que, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é que surgem os arquétipos, as sombras, não é isso? Através do ego. Esse termo, a individuação, ela é muito estudada por Jung. Para quem não sabe, Jung é um psicólogo, psicoterapeuta e suíço. E ele foi o pai da psicologia analítica. E ele levou a vida inteira dele estudando sobre essa psicologia. Eu achei assim muito bacana trazer esse estudo após o estudo da Carminha, porque estudando a psicosfera, esse estudo complementa no sentido de mostrar para a gente o caminho a ser trilhado através da individuação para que a gente consiga uma psicosfera saudável. Então, por isso que eu quis fazer esse complemento aí no estudo da Carminha. Pode passar. Oiê! Estou te ouvindo, é porque está meio lento aqui também. Foi. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 10, diz o seguinte: apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Na realidade, essa expressão consciência, se for pegar pelo estudo da psicologia, ela se refere mais ao ego. Agora, no estudo da doutrina espírita, a consciência já se refere ao si mesmo, ao self. Então, aí a expressão consciência tange ao self. Esse termo individuação, ele não foi criado por Jung. Ele, na realidade, já vem sendo estudado bem antes por outros filósofos, Platão, Aristóteles e outros da atualidade também. Mas ele foi muito além desses outros filósofos nesse estudo. Ele nos diz que se nós nos concentrarmos naquilo que a personalidade interior diz e quer, a dor logo é superada. Porque, como a gente viu no início, nós muitas vezes vamos buscar superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, através de
de uma busca exterior. E aqui, o Evangelho, nessa passagem, ele vem mostrar para a gente que a gente precisa, na realidade, escutar a voz da nossa consciência. Só ela é que vai nos trazer a paz que a gente tanto busca, o conhecimento. Pode passar. Aí a gente vai falar mais um pouquinho sobre o si mesmo, né? Que é o self. A personalidade global ou superior é o si mesmo. E ao dizer que devemos nos concentrar nela, Jung está expressando a ideia de que a meta do desenvolvimento psíquico é o encontro com ele. Quanto mais nos aproximarmos dele, mais plenos nos sentimos. E quanto mais dele nos afastarmos, mais vazios, incompletos e adoecidos. Tem alguém querendo falar aí, Jaque? Por enquanto, ninguém levantou a mão não, Eliane. Gente, quando quiser, é só falar. Só levantar a mãozinha virtual, para facilitar. Jung também denomina essa personalidade de personalidade superior, um eixo central e organizador de toda a psique, diferente do ego, que é o centro da consciência. Na realidade, o que o Jung traz para a gente, nessa proposta da individuação, é que a gente busque o quanto antes, e mais para frente a gente vai falar também com relação à faixa etária, mas que a gente busque o quanto antes esse amadurecimento, esse retorno para casa, para que a gente consiga enxergar as nossas sombras, os nossos arquétipos, né? Que nós consigamos trazê-los para a luz, para que a gente consiga dominá-los, porque a gente vai estudar um pouquinho sobre essas máscaras que muitas vezes nós usamos, esses arquétipos, às vezes nós precisamos deles para o convívio social. Porque às vezes nós não estamos bem, nós estamos com um problema e aí a gente vai trabalhar e quando a gente chega, por exemplo, no trabalho e a gente não está bem, a gente está mal-humorado, muitas vezes até irritado, e exatamente dessa forma que a gente vai se apresentar. Na realidade, nós vamos colocar aí a máscara da gentileza, da educação. Não é aquilo que a gente está sentindo naquele momento. Né? Mas são máscaras que são necessárias para o nosso convívio. São necessárias, só que nós precisamos conhecê-las. E nós precisamos ter domínio sobre elas. Quando elas nos dominam, e quando nós não temos conhecimento sobre isso, é aí quando o ego prevalece. O Marcelo está fazendo um sinalzinho aqui que quer falar. Você vai deixar? Vai ligar, Marcelo? Acho que não, acho que é melhor não. Tá bom assim. Aula é sua. Gente, é o seguinte, a gente aprendeu, né? A gente vem aprendendo a mais das vezes que o ego não é bom. E, na verdade, não é assim que funciona, né? Depois que a gente fez esse estudo lá em Monte Alto, a gente viu que o ego, na verdade, ele funciona
como uma parte, como as nossas emoções, né? A raiva, a alegria, o nojo, enfim, elas não são boas e nem são más. Na verdade, elas são programas que nos ajudam, né, embrionariamente, com os sentimentos. E aí eu aprendi que o ego ele é bom se ele estiver devidamente educado. Quando ele não está educado, o que acontece? É quando a gente deixa se possuir por ele. É o tipo clássico da pessoa, né, do homem que compra o carro, em vez dele usufruir do carro, ou seja, o carro é que acaba o possuindo, ninguém pode entrar com o pé sujo, não pode fazer nada, ou seja, o carro vira um bibelô. Então, o que o ego faz é exatamente, ele serve de porteiro, né? Quando a gente, obviamente, não trata bem dele, a gente não o educa, automaticamente ele começa a exercer uma função descontrolada. E qual é a grande proposta? É que o próprio ego evolua a tal ponto que ele vai desaparecendo aos pouquinhos, quando então a gente começa a chegar muito mais próximo do self. É como se o ego fosse um perispírito do corpo emocional, né? Da nossa psique. Ponto. Quem? Beleza. A Tereza quer falar? Isso. Pode falar. Pode falar, Tereza. Joana, a série psicológica de Joana, né, que eu sempre costumo falar, ela é, assim, maravilhosa. E ela fala exatamente, concordo plenamente, aliás, eu não vou nem concordar com o Marcelo, porque é palavras de Joana, né, Marcelo? Que a gente passou a vida inteira, né, nos ensinaram que a gente deveria, como é que se diz, evitar, né, o ego, esquecer o ego, não deixar o ego se apresentar. E o Marcelo falou uma coisa importante, nos ensinar errado, né? Por quê? Porque o ego é importante para nós. O que é maléfico para nós é quando a gente deixa que esse ego se sobreponha a tudo, né? De forma excessiva. Aí ele é nocivo, né? Que isso a psicologia fala, Jung falou através de Joana, né? Como a Eliane falou, Jung, na verdade, Joana foi aluna de Jung na espiritualidade, daí a ligação tão forte dela, né, com os pensamentos de Jung. E o que a gente vem... E nesse assunto que a gente vê da individuação, o que me chamou muita atenção nessa questão da individuação, que a individuação é uma coisa importantíssima, né? Nós somos indivíduos, né? Cada um aqui, nós estamos em 18 e nós somos 18 indivíduos, né? Daí a grande importância. Agora, o que acontece às vezes, que a gente percebe, eu vou citar, se eu tiver errado, alguém me corrija depois, é que as pessoas confundem individuação, que é o processo, né, de se trabalhar, de fazer esse trabalho interior, né, de galgar trabalhar, né, cada um de nós, com a questão do egoísmo, né? Eu adoro a minha individualidade, né, Mas como é que você está trabalhando nessa individualidade? Como é que você está trabalhando o seu eu, o seu self, o si mesmo, né? De forma que está, digamos assim, criando algum empecilho, né, em relação às pessoas que estão ao seu redor? Fica a pergunta no ar. Obrigada. Ana Cristina, Eliane.
Pode falar. É meu som. Dentro disso que a Tereza e o Marcelo colocaram, né? É exatamente um trecho em que eu tive agora, eu estou fazendo um acompanhamento de aulas, de lives do Sebrae, e o primeiro ponto em que uma psicóloga ensinou, passou para a gente, é que existe agora uma nova síndrome, né? Que é a síndrome da impostora, em que as mulheres elas começam a não se sentir capazes de almejar aquele sucesso, de chegar a algum sucesso. É a questão da autoestima, né? E a primeira parte desse estudo, ela fala que para você ficar livre dessa síndrome, para você não adquirir essa síndrome, você deve ficar livre do seu ego. Então, assim, você começa a ver que a própria sociedade ela tem conflitos em relação ao que a gente vê na parte espiritual para a parte psicológica mesmo, né? Você começa a perceber que esse conflito, muitas das vezes, atrapalha no seu desenvolvimento mesmo. Porque quando você tem o teu lado espiritual que diz que o seu ego, em um determinado ponto, eles tudo dentro de um equilíbrio, ele te impulsiona, e você vê por um outro lado, te mostrar que para você ter êxito em alguma outra atividade, você tem que livrar-se do teu ego, então você já começa a ter esse conflito, até que ponto eu tenho que dosar esse ego, até que ponto isso é bom, né? Então, eu me lembrei logo desse trecho onde fala sobre isso. Uma psicóloga fala sobre essa questão do ego. É isso. Na realidade, conforme já foi falado, né, é muito interessante os comentários, mas o ego, ele é fundamental, ele faz parte da nossa psique, ele está embutido no self, e o problema é quando nós deixamos que ele nos domine. Quando nós não temos conhecimento sobre essas sombras, esses arquétipos, essas máscaras, né? Que na realidade são muitas vezes, como eu já falei, necessários para o nosso convívio. Então, o ego, ele precisa estar harmonizado. Nós precisamos ter domínio sobre ele. Aí, as coisas entram no equilíbrio. Né? Porque Joana, ela nos fala que as nossas neuroses, ela se dá justamente porque nós não buscamos esse conhecimento, esse processo de amadurecimento, e aí o diálogo entre o ego e o self se rompe. Não existe uma harmonia. Aí é que entra aqui no slide que diz, né, que quanto mais nos afastamos de nós mesmos, da nossa verdadeira essência, mais vazios, incompletos e adoecidos. Eliane, a Rosiane fez uma consideração aí no bate-papo que eu achei interessante a gente ler. Que um completa o outro. O ego é a nossa natureza, é o que somos realmente, o fruto em desenvolvimento. O self é o amadurecimento do ser, o saber lidar com a individuação é que é a grande questão. Muito bem colocado. A única coisa é que, na realidade, o que nós somos na nossa plenitude é o self, é o si mesmo. Né?
O ego, ele faz parte do contexto, faz parte da nossa psique, mas o self, ele precisa ter esse domínio para que a nossa psique se mantenha em equilíbrio e a gente consiga fazer esse processo de individuação que a gente tanto busca. Então, Marcelo quer falar? Joana diz, numa das suas obras, que a maioria de nós atinge primeiro, isso a gente já percebe, a gente atinge primeiro a idade adulta, mas leva muito tempo para a gente chegar a ser adulto emocionalmente. Então, hoje nós temos centenas e milhares de pessoas que são verdadeiras crianças emocionais e que já casaram e que já tiveram seus filhos, mas o processo de amadurecimento é muito lento. E nessa questão do ego, que ele funciona como um grande filtro. Imaginemos nós, se nós falássemos para as pessoas aquilo que a gente realmente pensa sobre determinados assuntos. Se a gente pudesse andar da forma que a gente realmente gostaria de andar. Isso tudo ia causar o quê? Um grande pânico na sociedade. Então, o ego vai funcionando como filtros, criadores de arquétipos, porque nós somos vários e um só. Ou seja, assumimos o papel de pai, né? Na mesma família você às vezes assume o papel de marido. Então você vai entrando em vários personagens que são esses que você vai amadurecendo. Com o passar do tempo, o ego ele vai desaparecendo com a questão da individuação. Imaginemos que nos mundos mais elevados o ego já não é mais necessário. Por quê? Porque lá os pensamentos já são vistos e você já está numa psicosfera, como diria a nossa amiga Carminha, onde você já não precisa mais de uma máscara, você não precisa mais de filtro, porque você já é por si só. E aí pronto, o ego já não tem mais a necessidade. É uma necessidade ainda no nosso momento, que são os espíritos ainda da terceira ordem. Tereza quer falar. Quem? Tereza. Pode falar, Tereza. O Marcelo falou uma coisa interessante aí, que Joana coloca bem. Ele falou na persona, né? A persona, na verdade, são máscaras, né? É porque enquanto eu não consegui ler Joana, porque máscara para a gente, né? Para quando a gente não tem o conhecimento, parece, né? Ser papéis, né? Que você representa, digamos assim, que outras pessoas diriam assim, fulano é uma pessoa aqui e ali é outra pessoa, né? Então, ela coloca a questão da persona, né? Que é essa questão da máscara. Ela diz assim, nós, para cada situação, nós temos uma máscara, nós temos uma persona, né? Nós temos uma máscara, vamos usar essa palavra que parece assim, né? Meio pesada, né? Mas nós temos uma máscara quando nós estamos no trabalho, o Marcelo tocou aí no assunto e foi o que me fez lembrar. Nós temos uma máscara lá no trabalho. Quando nós estamos em casa, nós temos outra. Quando nós estamos na casa espírita, nós temos outra, né? Agora, é positivo por quê? Né? Essa questão das personas. Porque, imagina, aí eu vou tirar como exemplo o Júlio, né? Como seria ele tratando, né? Usando a máscara dele dentro do centro espírita, lá no lugar de trabalho, ou vice-versa, usando a máscara que ele usa lá no trabalho dele, na função que ele exerce como homem da lei, dentro da casa espírita, ou dentro do seu lar, né? Então, é essa coisa que a gente parece
às vezes as pessoas não entendem, né? Mas a gente precisa estudar para poder chegar a essa conclusão, que há necessidade dessas personas. Tenho dito. É isso aí. Tanto Tereza quanto Marcelo falaram muito bem. As personas, elas ainda são necessárias. Repetindo, o problema é que quando nós não temos conhecimento da existência delas, quando elas nos dominam, e quando a gente faz esse processo de encontro com quem nós verdadeiramente somos, nós vamos conseguindo nos conhecer. É o processo do autodescobrimento, né? E aí a gente vai conhecendo essas pessoas, vai conhecendo essas máscaras e vai tendo domínio sobre elas. Aí nós vamos ser pessoas mais equilibradas, nós vamos ser pessoas plenas, porque muitas vezes quando o ego prevalece junto às máscaras e com elas o egoísmo, muitas vezes a arrogância, o orgulho. Aí é que está o problema. Então, para que a gente consiga desenvolver a psicosfera tão bem trabalhada nos 2 últimos encontros nossos, a gente precisa fazer esse processo do autodescobrimento, de realmente tentar caminhar de volta para quem nós verdadeiramente somos. Pode passar. Tá indo. Dimensão superior. Auxiliar o ego a desvencilhar-se da perspectiva limitada do eu, para identificar e viver de acordo com uma realidade maior, superior, chamada de Deus ou de si mesmo. Viver em comunhão com ela é libertador, transformador, purificador. É aquela frase, não é, que Jesus nos falou, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu lembro que eu achava que essa frase se tratava de conhecer sobre os ensinamentos de Jesus, né? Conhecer sobre o Evangelho. Eu pensava assim, e para mim foi assim, nossa, foi muito bacana perceber que essa verdade se fala de quem nós verdadeiramente somos. E quando a gente descobre quem realmente nós somos, a gente consegue se libertar. É disso que fala também esse texto. Oi. Só para pedir para desconsiderar esse Arial aí, que eu acho que eu fui aumentar a fonte, digitei Arial e saiu. Eu estou para Arial, eu estou meio assim. Arial não é o autor desse texto aí, não. Está tudo dentro de Joana, Jung. Depois eu retiro para passar o... Pode passar, Alia? Pode. Aí, complementando, né, o que a gente estava falando a respeito das nossas neuras, das nossas mazelas, aí vem falando da psicosfera, aí vem falando sobre a saúde mental,
tanto quanto física, é o resultado da harmonia que deve viger entre o self e o ego, estabelecendo-se uma real identificação de finalidade existencial e cumprimento dos deveres de iluminação e de paz interior. É o que já foi falado, né? Isso aí a Joana fala para a gente no livro que agora eu não estou vendo, com o comentário da Bruna. Boa noite, estou ocupada, mas entrei aqui rapidinho. Encontro com a paz e a saúde. Já vem só complementando o que nós já conversamos anteriormente. Tá? Então, Marcelo quer falar. Marcelo quer falar. Pode falar. Ela pergunta, eu com o dedo levantado para ela pergunta, você quer falar? Eu falei, poxa vida. Tem uma coisa muito legal, né, que a gente já viu que o próprio ego evolui, né, para ser desfeito com essa natureza que a gente vai atingir no céu. O ego, ele normalmente ele pula na frente para defender a gente, né? Mas tem uma coisa interessante que é quando o ego para, e a gente tem estudado em outras publicações, ele para de dar desculpas, querendo esconder a gente, querendo defender, e o próprio ego já assume uma responsabilidade. Ou seja, a gente já começa a entender, e o próprio ego começa, que tudo que existe é responsabilidade nossa. O ego, quando ele está, digamos assim, doente, a gente bota a culpa nos outros, nas coisas, na crise, na pandemia. E o ego diz que o problema nunca é nosso. Quando a gente começa a fazer esse movimento, né, de se compreender e de se entender, aquilo que a Eliane já disse, conhecereis a verdade, passamos então a perceber que tudo que acontece no mundo em relação a nós, na verdade, está reagindo em relação como nós estamos agindo para com o mundo. O mundo apenas reage. Lembrando aquilo que falei, que apenas 10% é o que acontece conosco. E 90% é como reagimos a esses 10%. O ego, então, para de contar historinhas, começa, então, a dizer assim, olha, realmente eu me equivoquei, mas ele ainda está ali, né? O ego é um grande escudo. Mas agora ele já passa a ser um escudo de forma um pouco mais educada, mais lúcida. Ou seja, o ego começa também a evoluir. É muito bom. Né? Realmente, esse processo do ego, como o Marcelo está falando, eu tinha falado um pouco também com relação às nossas mazelas, ele termina fazendo com que elas prevaleçam. Né, nas verdades absolutas, quando a gente quer se defender a qualquer custo, não assumindo os nossos equívocos, a defesa que o Marcelo estava se referindo. Muito bom comentar. João da Cruz... Não, pode deixar aí. São João da Cruz... Ele foi um padre da Ordem dos Carmelitas Descalços. E ele escreveu um livro, Noite Escura. Nesse livro, ele fala que nos dias de júbilo, né, nos dias claros, nós não nos preocupamos em fazer esse processo do autoconhecimento, esse processo da nossa amplitude, e a gente só vem realmente a perceber essa necessidade nas noites mais escuras. Ele fala com muita propriedade sobre isso, né? Que a gente precisa que a noite fique bem escura, que a dor se apresente, que a coisa fique bem feia, para que a gente realmente perceba que a gente precisa fazer o caminho de volta. Então, esse convite com relação ao estudo das obras, né, psicológicas de Joana,
é justamente para que a gente consiga, entendendo o processo, perseverar nesse caminho de volta, na individuação. É um processo assim muito, muito libertador. Então, por isso, sim, eu acho que realmente seria muito bacana a gente poder estudar mais sobre isso. Pode passar. Aí o Roth é nem sei se pronuncia assim, gente. Ele é um professor, escritor, e ele vem falando a respeito, ele dá aí uma escala etária de como funciona esse processo da individuação e mais ou menos que idade que a gente já começa a buscar esse processo. É claro que isso daí isso não é uma fórmula de bolo, né? E ele diz, tem como baixar mais um pouquinho já aqui? Não sei se como é que tá aqui. Alguém lê a parte da infância aí? Eu não estou conseguindo. Infância. Posso ler, não dá para baixar porque eu teria que descompartilhar. Aí ia mexer lá no arquivo. Infância. Soltar-se das amarras e diferenciar-se em relação ao complexo dos pais. Exatamente. Ele fala sobre isso porque já na infância, com o convívio com os nossos pais, já inicia-se o processo das sombras. Porque nós escutamos, não faça isso, que coisa feia, isso é muito errado. Como pode isso? Você não tem vergonha? Deus está vendo, hein? Então, você imagina isso na cabeça de uma criança, como muitas vezes essa criança vai absorver isso, complexo de culpa, de vergonha. E aí a criança ela passa a esconder aquele sentimento que ela tem lá no cantinho. E aquele sentimento passa a ser uma sombra. Que ela mesmo desconhece, né? E daí surgem na escola, no convívio com os amigos, e as sombras vão se acumulando, e ela vai deixando ali escondidinha. Então, na individuação, a Joana nos fala que na individuação o critério certo ou errado é substituído por algumas perguntas, como convém ou não convém, quero ou não quero, serve ou não serve, necessito ou não necessito. Então, é conversar com a criança, isso convém, e o que isso pode ocasionar? Isso serve? Necessita? Então, são questões, como ela diz, cujas respostas vêm do coração, porque a gente põe a criança para refletir, ao invés de acusar, ao invés de impor a vergonha, a culpa, por aquele sentimento que ela ainda tem. Então, ela continua dizendo que somente aprendendo a linguagem dos sentimentos poderemos escutar as mensagens da alma destinada ao ato de individuar-se, numa aceitação de si mesmo e sabendo se colocar no mundo, mantendo o equilíbrio entre as demandas do mundo interno e externo.
Olha que maravilha. Aí o ser, ele está empoderado, ele se conhece, ele conhece as suas mazelas, conhece as suas máscaras, as suas pessoas, conhece os seus sentimentos. E então vem aquela parte do convém ou não convém, mas não aquela coisa de que vergonha você ser assim. Né? Então, é um processo onde a criança vai crescendo de uma forma onde ela vai sabendo quem ela é e vai sabendo lidar com isso. Aí ele fala também que na adolescência é a fase de descobertas e conquistas da autonomia, né? E depois a fase adulta em 3 etapas, 25 a 40 anos, o foco encontra-se na imposição e superação de alguns fatores. A gente está sempre buscando, né, se superar, sempre buscando em várias situações da nossa vida. Dos 40 aos 55, fase em que... Tá, só um minuto. Fase em que reativa-se e começa a desenvolver a criança interior em um processo de busca de sentido. Me perdi, só um minuto. Então, nesse momento, a gente já começa a refletir sobre esse processo do autoconhecimento e de buscar essa criança interior, de conhecer essa criança interior para ir começar o processo de libertação. E os 75 anos, que é a continuação da anterior, aproximando-se da sabedoria. Eu vou complementar aí, mas o Marcelo vai falar aqui. Todos me ouvem bem? Bem, Ok. Eu vou contar um fato que está falando aqui dos 40 aos 55, fase que se reativa-se, né, e começa a desenvolver essa criança. Quando eu tinha 16 anos, eu passei numa prova para aprendiz de marinheiro. E quando eu passei nessa prova, muito bem. E aí eu morava aqui em Nova Iguaçu e fui para ali para o meu distrito naval, que fica na Praça Mauá, para pegar o ônibus que iria me levar para Santa Catarina. E eu estava relativamente bem, até o momento que eu cheguei lá para pegar o ônibus. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que 90% de todos os meninos que estavam lá entre 16 e 18 anos, a família estava lá. E aí eu fiquei triste. Mas o cara que sentou-se ao meu lado chamava-se, melhor chama-se, porque está vivo, Marcelo Bispo dos Santos. Um cara, um sergipano muito gente boa, bacana. E naquele momento, eu olhei para a família dele e eu falei assim, cara, vou fazer da família dele a minha família. Claro que isso não foi pensado assim, não. Eu devo ter tido algum tipo de inspiração e comecei a pensar que era meu pai, que era minha mãe. Ele me apresentou muito bem. Passaram-se 34 anos e antes de ontem o pai do Marcelo Bispo faleceu. E eu então narrei esse fato. Quando eu comecei a narrar esse fato, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu não chorei quando eu estava lá com 16 anos. Eu comecei a chorar agora com 50, lembrando daquela situação. Então veja, muitas coisas estão guardadas no nosso inconsciente que sem que a gente faça um trabalho com psicólogo ou com psicoterapeuta, a gente não consegue botar para fora. Então nós somos verdadeiros baús, uma série, digamos assim, de sentimentos guardados que nos fazem ser hoje pessoas que somos. Mas nós poderíamos melhorar muito se trouxéssemos isso à tona e, digamos, né, vivêssemos aquele luto. Eu não vivi aquele luto. Eu guardei isso por esses anos todos e só chorei agora, há uns 3 dias atrás, porque o pai do Marcelo faleceu e eu então fui e mandei para ele, contei essa história que ele também chorou. Então, daí, né, dos 40 aos 55, a gente começa, pelo menos deveríamos, né, procurar um terapeuta. Se você acha que está muito bem, procure. Se você acha que não está bem, aí é que você tem que procurar mesmo. Enfim.
Tereza quer falar. Tereza quer falar, né? Isso. Aqui em casa, agora rola muitos papos sobre psicologia. E a gente estava falando num desses papos, né, que das dificuldades, né, que a gente vai armazenando durante toda a nossa vida. E aí me fizeram a seguinte pergunta: se eu alguma vez tinha procurado um terapeuta. E eu falei que não. Vontade eu tive, mas por várias questões eu não procurei. E aí me questionaram por quê. E aí eu respondi assim: ao longo da minha vida, né, eu até falei que eu passei dessas 3 etapas, eu passei da segunda já. Já estou entrando, comecei a entrar no processo da terceira fase, né? E são fases difíceis na vida da gente, são fases dificílimas, né? E a doutrina espírita, para mim, foi e é a minha grande terapeuta. Foi nela que eu consegui ressignificar muitas coisas na minha vida, né? Foi nela que eu consegui tirar dessas gavetas, né? Botar essas gavetas à minha mostra e trabalhar esses baús, digamos assim, como o Marcelo falou, né? Foi fácil? Não. Eu sempre falo que tem coisas que faz pouco tempo que eu tirei do baú e fiz o processo. Como tem coisas que eu ainda vou ter que abrir outros baús, outras gavetinhas e vou ter que fazer esse processo, né? Quer dizer, é uma continuação, a gente continua, na verdade, né, trabalhando, né, esse lado interno da gente, querendo se aproximar dessa sabedoria. Aí eu me lembrei do meu avô, que desencarnou aos 87 anos, mas que aos 80, quase próximo dele desencarnar, ele me chama, né, que eu sempre eu falo isso, mas ele sabe que não é meu sentimento hoje, mas ele foi o meu educador, mas ele era extremamente carrasco, né? É o nome que eu uma vez designei ele, e porque era o estilo dele, mas ele, para mim, hoje foi o grande educador. Foi até comentário de um psicólogo, né? Daqui, que disse assim, não, ele não foi teu educador, ele foi teu carrasco. Eu digo, bom, isso é ponto de vista, né? Hoje ele, para mim, foi o meu grande educador. E aí, que eu queria dizer? Quando ele estava no final da vida dele, ele atingiu essa sabedoria, porque ele chegou e disse assim, ele tinha feito todo o processo, ou seja, ele mudou completamente, né? De carrasco, digamos assim, né? Para o educador, né? De verdade, ao ponto de dizer assim, filha, da vida, nada que me aparecer hoje vai, como é que se diz? Eu vou me admirar, porque da vida eu aprendi tudo e eu só tirei da vida o melhor. E aí é que eu achei que ele chegou próximo a essa sabedoria, né? Que acho que a sabedoria é o viver, é a eternidade, mas ele chegou bem próximo nessa finalização de vida. Obrigada. Ok. Ana Cristina, tá?
Pode falar. E Maria Paula depois. Eu queria só pedir a licença a vocês para agora, quando a Eliane falou sobre a fase da adolescência, né? E eu queria ler parte de um post que foi publicado no Dia dos Pais. E aí, quando eu vou ler um pedacinho e quando eu terminar eu vou dizer de quem é esse post. Então, esse post fala o seguinte: eu li um post que nunca mais saiu da minha cabeça. Sua mãe não precisaria ser tão guerreira se seu pai tivesse feito a parte dele. E apesar do número absurdo de filhos sem pais ou que não tiveram seus pais presentes, hoje não falarei sobre eles, os pais. Talvez nunca fale. A questão é que as pães acabam sendo as grandes responsáveis pela quantidade de adultos necessitados de tratamentos psiquiátricos ou psicológicos. Calma, reaça. Não é sobre culpa, e sim por elas não terem chance alguma de equilibrar a relação com esses filhos. Precisam ser fortes o tempo todo. As guerreiras incisivas e muitas vezes insensíveis para lidarem sozinhas com as situações paternidade. E aí segue. Esse foi parte de um trecho de um post da minha filha no Dia dos Pais. Então, essa questão aqui da fase da adolescência é uma fase que é difícil para todos que estão ao redor. Porque você quer mostrar uma realidade e que nem sempre você está preparada para essa realidade. E aí, quando você se depara com um post desse, você pensa, nossa, o que eu estou mostrando? Né? Assim, a doutrina me levou para um caminho onde eu tento mostrar, e nem sempre foi assim, porque nós somos falhos, e eu tento mostrar que cada fase tem um aprendizado, e que esse aprendizado, eu procuro hoje mostrar pelo mesmo ângulo do Marcelo, que ele requer luta, ele requer alguns sacrifícios e em alguns momentos você tem que reagir. Mas nem sempre a gente acerta na forma de mostrar isso para os filhos, porque hoje, como nós já estudamos, inclusive, cada uma tem a sua personalidade, cada um é um espírito diferente. Então, quando você entra em todas essas fases, às vezes até por falta de habilidade, por você não conseguir demonstrar da mesma forma para os seus filhos, você acaba fazendo com que eles fiquem presos nessa fase aí, nessa fase que passar por aquele problema torna-se mais difícil. É isso, obrigado, gente. Maria Paula, Eliane. Pode falar. Boa noite. Eu, dando continuidade ao que a Tereza falou, é interessante que eu também tive uma educação, não pela minha mãe, mas eu digo que eu tive duas mães. A minha avó, que realmente ficava comigo, para minha mãe poder sair para trabalhar. Minha avó. E a minha avó sempre foi muito rigorosa. Então, ela foi aquela de bater de cinto, de botar a gente, me botar presa em quartinho, e por aí vai. Mas acho que a parte positiva do que ela me deixou, dos ensinamentos que ela me deixou, superaram os aspectos negativos da situação. Por isso que talvez hoje eu não tenha nenhum rancor, não tenha nenhum sentimento negativo com relação a ela. Porque eu compreendo que muitas vezes os pais, eles nos passam o que eles aprenderam também. Da forma como eles foram educados, eles educam.
Então, quer dizer, se a minha avó foi rigorosa comigo, os pais delas devem ter sido muito mais rigorosos com ela. Porque por mais que eles modifiquem alguma coisa, eles trazem aquele ranço lá de trás e praticam a mesma coisa na nossa educação, né? Então, como eu dei aquela palestra, como o que eu falei daquela forma na palestra anteriormente, que nós temos que, primeiramente, agradecer nossos pais, e aí não se inclui só pai e mãe, mas avô, avó, que participaram de alguma forma ou de outra na nossa formação, na nossa criação. Porque, de qualquer forma, eles é que estavam ali naquele momento, né? Então, é isso que eu queria falar. Com certeza, e muito, muito oportuno, tanto a fala da Ana Cristina quanto da Ana Paula, os pais, eles não se equivocam de propósito. Claro que não. A gente tenta acertar, eu mesmo, às vezes, eu fico depois pensando, eu falei, caramba, como assim? Como que eu ainda tive essa atitude e tal? Aí a gente fica refletindo, e essa reflexão é importante para a gente conseguindo aparar as arestas. Mas foi o que você falou, Maria Paula, os pais, eles dão aquilo que eles têm para dar. O que a gente está colocando aqui não é a questão de culpa, não pode se haver culpa, né? A própria Joana fala que o sentimento de culpa é o pior, ele nos congela, né? Nos cristaliza. Então, o que a gente precisa é aproveitar muito bem tudo que nós recebemos de bom dos nossos educadores, né? Dos nossos responsáveis, e saber enxergar os equívocos, o que foi causado através desses equívocos, muitas vezes. Foi o que foi falado, não só, né? O início é na família, mas isso vem também na escola, no convívio com amigos, né? Então, a valorização dos pais, é claro que é fundamental, inclusive para a gente conseguir se desvencilhar de qualquer tipo de sentimento negativo, sem o qual a gente não vai conseguir chegar a essa plenitude. Tem alguém querendo? Tereza. Pode falar. Eliane, só para acrescentar, a benfeitora Joana, que a gente separou aqui, né, no Triunfo Pessoal, ela fala o seguinte, palavras de Joana: a busca da individuação constitui o grande desafio existencial, especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas procedentes das reencarnações passadas, que desencadeiam conflitos, tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia, a fim de serem superadas. No espírito, portanto, jazem as causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Fecha aspas. Então, não tem mais nem o que falar aqui, não posso mais falar nada depois dessas palavras de Joana. Obrigada aí, gente. É isso aí. Caminho libertador. E é por isso que é tão importante que a gente busque essa maturidade, esse conhecimento, para conseguir desenvolver essa busca. O Marlon, no livro Espelhos da Alma, de Joana, com psicografia do Divaldo,
ele complementa isso aí, dizendo que as pessoas que perseveram, né, em não trabalhar esse processo do amadurecimento, elas terminam chegando a essa segunda e até a terceira fase sem conseguir se impulsionar. Então, cabe a nós essa reflexão para que a gente não caia nesse contexto aí que ele está falando. Né? Porque nesse mesmo livro, Joana diz para a gente que a vida é transformação. Portanto, a inércia vai em sentido oposto à integralidade. Vai chegar o momento que a lei do progresso vai se encarregar de impulsionar esse espírito. Aí entra naquela situação da noite escura, que foi aguardada a noite bem escura para, obrigatoriamente, através da lei do progresso, a gente começar a fazer esse retorno. E ela continua... A Rosiane está aguardando, tá, Eliane? Se você tá, deixa eu só complementar aqui, que o sofrimento, ele nos traz essa maturidade. É aquela velha história do filho pródigo que precisou viver todo aquele período para então pensar em voltar para casa. Pode falar. Bem, acho que vocês já ouviram um pouquinho, né, um pouquinho da minha história, né? Então, nessas fases todas, da infância, adolescência, praticamente eu passei só, né? Mas não vivenciei isso na íntegra, né? Por conta da vida turbulenta, né? Que eu tive praticamente depois da morte da minha mãe e aquela história toda do meu pai ter ido embora. Então, assim, eu não vivenciei isso, então eu não sei dizer o que foi isso exatamente. E eu falo que eu comecei a vivenciar a fase da autonomia, né, que seria na fase da adolescência, aos 31 anos, praticamente. E hoje, com 49, que eu estou dentro desses 40 aos 55, né, é que eu estou na fase certa, né, eu me acho na fase certa, porque em tudo na minha vida hoje, eu busco esse sentido, né? Das coisas do que eu passei, das coisas que eu estou passando e das coisas que eu virei a passar. E essa busca foi muito tempo na minha vida, né? Eu vivia muito perdida e eu não sabia exatamente o que fazer, por onde andar. Então, como é que eu vou explicar? Eram uns sentimentos muito ainda brutos, né? E aí não seria, no caso, a minha natureza, né? Porque eu me vejo no meu íntimo, né? Como já foi falado, a gente se conhece e a gente sabe o que a gente tem de bom e o que a gente tem de ruim, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ajustar. Eu só não sabia como. E fui em busca dessas conquistas todas, né? Desta evolução, posso dizer que eu evolui muito e assim, hoje eu estou nessa fase certa aí dos 49 e eu digo que assim, muito feliz, muito realizada, ainda não estou completa, claro, mas eu posso dizer que eu me sinto muito orgulhosa desse crescimento como pessoa, esse crescimento espiritual, como a Teresa mesmo falou, que foi o meu maior terapeuta, foi mesmo o espiritismo, né? Eu busquei nele, hoje eu faço terapia, mas a terapia ela só é como se você tivesse
aquela roupa que fica linda em você, mas de vez em quando tem que dar um apertozinho aqui, tem que botar um cintinho ali, tem que combinar com um sapato X e que depois que combina com o outro, né? E assim vai, mas eu evoluí bastante e eu falo que assim, hoje eu peguei a criança que existe em mim, coloquei no meu colo, abraço e faço o melhor. Obrigada. Exatamente. É o processo. É realmente continuar nesse processo, para que consiga o desenvolvimento sugerido cada vez mais, né? Bacana. Eu vou finalizar aqui rapidinho, gente. No livro Espelhos da Alma, como eu já falei, eu peguei aqui a partezinha que o Marlon fala sobre o que eu comentei anteriormente. Todo aquele que se empenha numa vida pautada na persona e acredita ser essa personalidade tem grandes chances de chegar à segunda metade da vida e ir dando continuação a ela sem mudanças significativas. Foi o que já foi comentado, né? E continua dizendo o seguinte: o que nos impulsiona jamais deve ser a obrigação a qual devemos nos impor. Se nós fazemos isso, em geral, será por motivos externos, pois Deus não se impõe. E por externo, será superficial, falso, passageiro, correndo o risco de nos mascararmos para os outros e para nós mesmos. Crendo ter atingido algo que a nossa alma não comporta. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, aceitar a nossa verdadeira estatura moral. Por isso, a individuação, antes de tudo, é um exercício de coragem, fé e humildade. Como diz Joana, precisamos mergulhar no abismo de nós mesmos, sem traumas ou choques, sem ansiedades ou inquietações. Pode passar o próximo slide. A individuação é inevitável e seu resultado é incerto. Mas mesmo sentindo-se pequeno para empreender essa árdua tarefa, lembre-se que cada indivíduo tem recursos suficientes para tanto e que seu esforço gerará frutos para uma transformação tanto pessoal quanto coletiva. Aí a gente lembra da psicosfera. Pode passar. Consciência plena. É o ego equilibrado ante o self consciente. Iluminado, já não existe no ser o ego separado do self, mas uma perfeita integração de ambos num processo de cristificação infinita. Pode passar. Acabou, amiga. Acabou? É o último? É o último. Então é isso, meu povo. Eu vou tentar aqui, vamos ver se vai dar certo, né? Vou ligar aqui. Tomara que... A câmera. Oi? Isso. Vamos ver, né? Então fica aí o convite para nós estudarmos mais as obras psicológicas, porque, como já foi falado aqui, é um processo libertador a partir do momento que nós vamos descobrindo
essa verdade dentro de nós mesmos e só assim a gente vai conseguindo evoluir e mudar aí a nossa psicosfera. Tenho dito, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, a Tereza para a nossa prece. Queremos agradecer a nossa irmã Eliane pelo estudo da noite de hoje, que foi perfeitamente muito bem inspirada. Mas, Jesus, queremos falar assim: gratidão. Esse é o sentimento. Gratidão por estarmos aqui reunidos de forma distante, mas com o pensamento tão junto, tão unidos. Gratidão por essa oportunidade, gratidão pela doutrina espírita que nos coloca ao raciocínio, ao bom senso e à lógica. Nós que aqui hoje falamos de sentimentos, de sombras, de ego, de self, de coisas que está tão ligada ao nosso espírito. Individuação, que é cada um de nós, que nós trabalhamos juntinho esses sentimentos. Numa reunião onde foi possível colocar as nossas dores. Muitas vezes não precisou nem que a gente falasse, mas o próprio olhar fazia com que a gente trabalhasse essas dores uns nos outros, envolvido pela espiritualidade amiga, que sempre está conosco quando estamos imbuídos dos melhores sentimentos. E esses são os nossos melhores sentimentos, envolver cada um de nós pelo amparo, pelo afago, pelo amor. Jesus, querido, envolve cada um de nós que estamos aqui, em nossos lares, próximos, distantes, não interessa. Não interessa, Jesus, porque Tu estás presente em cada um desses lares. Envolve, em especial, a nossa irmã Patrícia. Que os benfeitores da espiritualidade maior possa colocá-la no seu colo, envolvê-la e afagá-la. Te rogo também, Jesus, por uma irmã que nós tivemos a oportunidade de conhecer melhor agora, se chama Dona Elda, residente na Avenida 9 de Julho, 114, segunda esquerda, Venda do Pinheiro, aqui em Portugal. Te peço, Jesus, humildemente, envolve essa irmã, essa senhora de 77 anos, nos melhores sentimentos de paz, de amor, de fraternidade. E assim, mestre querido, envolvidos por esses mesmos sentimentos, te pedimos, te pedimos para que possamos dar por concluído o nosso estudo da noite de hoje tão bem
explicado pela nossa irmã Eliane. Graças a Deus.